Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje estaremos falando sobre as percepções, as sensações, os sofrimentos dos espíritos. Então pegue seu livro, seu caderno, vamos aprender juntos, convide seus amigos, curte, compartilha. Vamos agora, tem muita coisa boa para você. Eu sou Solange Godoy junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Com alegria muito grande, damos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, mas isso só é possível porque atrás dessa câmera que você está vendo aqui, ali do outro lado da parede, tem uma equipe muito especial, uma equipe que faz com que a TV Mundo Maior chegue a você, também o áudio da TV possa chegar aos que nos escutam com a qualidade do amor verdadeiro. Então a Solange vai levar a você os culpados por isso, né, Solange? Nós estamos com a nossa querida Fernanda Lima, o Valdeci Lourenço, o Adriano Rodrigues, a Regina Prata e a Margarete Parpinelli. Graças a eles, você recebe toda essa qualidade de áudio, de som, tudo para você desfrutar. E aproveitando, já falando de desfrutar, qual é o presente que você vai dar para Boa Nova, hein? Você sabe que a Boa Nova, o Clube Amigos da Boa Nova fez 19 anos. Então, é um bom momento para você dar um presente para o Clube Amigos da Boa Nova, ficando sócio, através do 0800 12 18 38. Participe, ajude a que as coisas boas, positivas, sejam divulgadas, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Você pode ser essa semente de luz que vai ajudar muita gente. E nós queremos também mandar um abraço especial para aquele que está cooperando com sua boa energia, sua vibração, Alexandre Anselmo, que está aqui também do outro lado da nossa técnica, o Alexandre querido, também comunicador aqui da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Alexandre. Nosso querido vozeirão, Alexandre Anselmo. Voz de mel. É, isso mesmo. Bom, vamos continuar o nosso estudo, não é, Solange? Vamos sim, mas peraí, hoje nós temos a pergunta desafio. Vamos falar para os nossos telespectadores como que a gente vai fazer. Olha lá, nós temos a pergunta desafio, enquanto isso vou pedir para a Fernandinha colocar no vídeo para a gente. Olha lá, gente, qual é o tipo de sofrimento que os espíritos sentem? Mas espírito sente sofrimento? Alguma coisa? Será? Mas ele tem corpo? Não tem, o corpo morreu, tá debaixo da terra. Como que é possível ele sentir sofrimento? Agora, eu já ouvi falar, Solange, na reunião mediúnica que minha tia vai, que apareceu um espírito lá dizendo que tava com muita dor, com uma dor terrível. Mas tava com uma dor nas cadeiras. Que tipo de sofrimento pode ser este, hein? Você que está aí, vai pesquisando, porque esse assunto está no tema de hoje. É isso mesmo, você pode responder para a gente através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. Ou então, no canal da TV Mundo Maior, seja no YouTube, seja no Facebook também. Mas olha, não responde só as perguntas não. Escreve pra gente, envia seus comentários, suas dúvidas. E olha aqui, não tá chegando? Dá o seu joinha! Dá o joinha, curte, compartilha. Ó o joinha! Chame seus amigos, vamos lá, vamos aprender juntos. Faz mais gente saber que o programa está no ar e que podem participar com suas próprias perguntas, não é mesmo? Aí, ó, o Facebook você está vendo na tela, o facebook.com/TV Mundo Maior, tem o YouTube, tem o WhatsApp. Poxa vida, você pode fazer a sua participação chegar até nós. Olha aí, ó, o YouTube. youtube.com/TV Mundo Maior. E também o telefone que a Fernandinha vai pôr do WhatsApp, olha, você vai ver aí, para que você possa agilizar a sua participação usando... 0 operadora 11 996 43 3827. Isso mesmo. Escreve pra gente, vai lá. Vamos começar então. A Fernanda vai pôr o nosso primeiro slide de sempre, aquele que nos informa qual é o tema do Livro dos Espíritos, não é, Solange? Isso. Estamos tratando do capítulo 6º, lá da vida espírita. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Agora, você vê aí uma imagem interessante. Ali está a tumba, a pessoa que está saindo daquela tumba está meio que algemada, acorrentada, mas é um espírito, não é? Ele está translúcido e ele está olhando para cima, está uma luz caindo sobre ele, um apego à matéria. Parece que está sofrendo. Parece uma angústia, alguma coisa assim. É para essa reflexão que nós escolhemos este
este slide. Agora, logo a seguir, nós vamos para o slide 2 com a primeira pergunta de hoje. Estamos tratando, não é, Solange? Apesar da pergunta já estar aí, nós estamos falando da capacidade de ouvir, da capacidade de enxergar, e agora os espíritos são indagados por Kardec sobre se eles são sensíveis à música, não é mesmo? O slide que você acabou de ver está aí, ó. Nós estamos na pergunta 251. Os espíritos são sensíveis à música? A música. Nós sabemos como a música é importante para nossos ouvidos, para nossas almas, não é mesmo? Porque a qualidade da música que nós escutamos é compatível com o nosso estado interior, com a nossa compreensão da beleza, da afinidade. Então, é importante também que nós nos lembremos que música é uma vibração, é uma sintonia. E esta sintonia, ela encontra reverberação naquele tipo de espírito que gosta daquele tipo de música. Então, agora Kardec quer saber se isso vale para os encarnados, se também vale para os espíritos. Vamos ver o que eles responderam. A Solange vai ler para nós o slide de resposta dessa questão 251, que é uma resposta longa. São 3 slides na sequência. Vamos ver o que os espíritos responderam. Você se refere à música dos homens? Que é ela diante da música celeste? Desta harmonia que nada sobre a terra pode lhes dar uma ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a sua música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Veja só que interessante. E isto é muito instrutivo. Ou seja, os espíritos são sensíveis à música. Porém, como eles têm uma capacidade de captação muito maior do que a dos homens, e eles estão em diversos níveis evolutivos, quanto mais os espíritos são elevados, mais eles se ligam a harmonias superiores. E os que estão respondendo à pergunta de Kardec dão a entender que a nossa música terrena, mesmo a mais assim, mais sublime, a mais bonita, ainda é um ruído, ainda é uma cantiga de selvagem, perto do que é a música superior, a música celeste, como eles chamam aqui. Não é que eles não dão valor à música que os homens fazem. É claro que hoje nós temos até muitos problemas em relação a apurar a beleza acústica, porque há muitos ruídos que estão distantes da harmonia. Porém, falando da harmonia que a música pode propiciar, mesmo esta, para os espíritos elevados, ela ainda é rústica, ela ainda é rude. Nós nos recordamos de uma passagem do livro Nosso Lar, escrito pelo espírito André Luiz através de Chico Xavier. Neste livro existe o campo da música. André Luiz é levado a ir visitar este campo da música. E ele descreve este campo como sendo um campo em forma de um retângulo. E em cada vértice deste retângulo havia um tipo de música feita lá segundo o estilo dos que viviam na Terra. Então existiam músicas de vários padrões estilosos e em cada canto havia uma dessas turmas tocando aquele tipo de música. Vamos supor, ele não diz quais são, mas vamos supor que em um havia a bossa nova, no outro havia o samba, no outro havia o rap, por exemplo. No outro a música clássica. Não, a gente não sabe quais são, mas são estilos diferentes. E no centro havia uma música que era mais ligada aos planos superiores. E André Luiz diz que ele, para sua surpresa, a quantidade de pessoas, espíritos, que tinham ido ao campo da música, que estava nos vértices, ouvindo aquelas músicas regionais, próprias das suas terras, etc., era muito menor do que a quantidade encontrada no núcleo onde estava a música mais sublime, pela sua beleza.
Então, a música é algo muito, muito importante no mundo espiritual, porque isso é uma transferência direta de vibrações e emoções, enquanto que o discurso passa pelo cérebro para a pessoa raciocinar sobre ele, para a pessoa ficar achando se concorda ou não concorda. A música não. A harmonia, esta que ele se refere aqui, sublime, ela entra pelo ouvido e não passa pelo racional. Ela vai direto ao emocional dos espíritos. Então, você vê, pode pôr a gente na geral aqui, Fernandinha, por favor. Você vê, Solange, como não só no nosso lar, mas em outras obras, os espíritos atribuem à música um papel fundamental. Fundamental. Inclusive na Grécia Antiga, Solange, os filósofos, eles contam essas histórias, que a música era um projeto de governo do Estado. Não era qualquer música que era admitida. Porque eles sabiam, e isso começa lá com Pitágoras, sabiam da importância das vibrações que a música transmite e infunde em quem escuta. Isso. Então, veja só, vai chegar o dia em que nós poderemos, quem sabe, com mais prazer e mais tempo nos dedicar a ouvirmos as músicas celestes, não é? Mas para isso nós precisamos melhorar. Quando nós havíamos trabalhado aliás, o Espírito Lúcio trabalhava conosco no livro, o romance O Amor Jamais Te Esquece, há uma passagem muito bonita em que o espírito de Tibério, o imperador romano, é levado ao plano espiritual depois que ele faz uma oração e ele faz uma prece porque ele tem que decidir o destino do governador Pilatos, que foi preso. E então ele é levado a um lugar em resposta à sua prece, pedindo uma orientação aos deuses. Qual é o livro mesmo? O Amor Jamais Te Esquece, do Espírito Lúcio. Ele é levado a um ambiente e ele vai descrevendo essa ida. E ele começa a ouvir uma música, mas uma música tão sublime, que quando chega em determinado limite, ele não consegue ir mais adiante. Porque a música o invade com tal intensidade que ele não aguenta. E os espíritos, entre os quais o próprio Lúcio nos relata, utilizam também os padrões da harmonia musical nos planos superiores como uma espécie de coador, de barreira vibratória. O espírito não aguenta, ele se envolve de tal forma que ele não consegue andar mais adiante se ele não estiver preparado para aquelas vibrações. É muito sublime. É uma descrição muito bonita que está no romance O Amor Jamais Te Esquece, do Espírito Lúcio. Mas nós vamos continuar agora a pergunta seguinte, a pergunta 252. Você vai ver na tela. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Bom, a música a gente já viu que eles gostam, sim. E por falar na música que a gente estava comentando antes de falar da beleza da natureza, Solange, eles disseram que os espíritos menos evoluídos, eles admiram as nossas construções musicais. Eles estão em sintonia, por não terem tanta superioridade, aos padrões que a Terra possui. Por isso que lá no nosso lar ainda havia aqueles 4 vértices do campo da música para aqueles que tinham hábitos auditivos, estéticos, musicais, né? Afins com aqueles padrões, não é? E assim também eles falam sobre as entidades mais inferiores. Agora, se você imaginar que se este processo de afinidade acontece, você imagina aqueles espíritos, que tipo de espírito vai estar apreciando aqueles tipos de músicas que, na verdade, são coisas densas, né? Densas, são mais batidas, rústicas, muito próprias do primitivismo evolucionário da humanidade. Não estamos nos desfazendo, mas estamos reconhecendo que há harmonias e há coisas que não são harmônicas do ponto de vista estético, auditivo. Então, aqueles espíritos mais primitivos também buscam as harmonias e os ruídos que fazem com que eles se recordem do seu estado. E é uma afinidade. E também, quando isso está envolvendo com droga, com a sensualidade, tudo isso é um processo de afinização com entidades que gostam desses padrões, não é mesmo? Então, você vê
que as escolhas também selecionam a natureza do espírito. O espírito mais preparado, e a palavra erudito é muito interessante porque ela quer dizer quando a música tira a rusticidade, a rudeza, ex-rudos, isso. Vem de ex-rudos. Fora do indivíduo, o que é rude. Tira aquilo que é grosseiro dele, para que possa permanecer uma coisa mais sutil, uma coisa mais elevada, mais sublime. Então, erudito não é uma coisa elitista, não, ao contrário. Ao contrário. Erudito é você tirar a sua rusticidade. Isso. É você polir o seu interior, você se tornar uma pessoa mais sensível, mais elevada, mais depurado, exatamente. Que é justamente o processo da evolução, não é mesmo? Nós já vimos aqui em tantas e tantas outras passagens que as faculdades do espírito aumentam à medida em que ele se depura. A mesma coisa acontece com o encarnado. Quanto mais depurado ele for em pensamentos, em sentimentos, por que Jesus recomenda o perdão das ofensas? Por que recomenda que a gente faça o bem para o próximo, como gostaria de recebê-lo? Que nós mostremos com nossas atitudes o que nós somos, porque isso representa uma forma de nos tornarmos mais próximos de um caminho luminoso, do que se nós preferirmos continuar apenas embrutecidos. Então, o processo evolutivo da humanidade, em termos espirituais, é fundamental, ligado à depuração. Depuração de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos, de linguagem, de vocabulário, de todas as coisas que nós não damos muito valor, mas que representam a nossa rusticidade. E aquilo que a Solange citou, a chamada música erudita, que alguns interpretam como se fosse uma coisa elitista, uma coisa de classe social, não é. Erudito quer dizer ex-rudos. Ex é pôr para fora, tirar do indivíduo o que é rude, a coisa rústica. Então, a finalidade desse tipo de harmonia é fazer o indivíduo se sentir mais elevado, mais tranquilo. Quando você vai orar nas instituições religiosas, seja em igreja católica, igreja evangélica ou a doutrina espírita mesmo, o centro espírita, geralmente quando você chega, você tem sempre um ambiente envolvido por uma música harmoniosa, uma música serena, uma música de boa vibração, não é? Porque se você chegar lá e tiver alguma música grotesca, barulhenta, batidona, você não terá sossego. Você não conseguirá se entregar ao relaxamento, à sintonia com o mundo espiritual, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica ou em outro tipo de igreja. Ainda que hoje, por uma questão de atrair o público jovem, muitas igrejas têm usado conjuntos de rock, músicas, para atrair com letras religiosas. E as letras, elas têm um sentido na mente de quem está cantando. Isso é muito positivo. Não é? Mas se você só ouvir uma música barulhenta, estridente para um ambiente de oração, você certamente não vai conseguir se sintonizar. Agora, como nós já vimos a pergunta 252 diz respeito à questão da beleza, a beleza da natureza. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? É o slide da pergunta 252. Aí está. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? Agora, o assunto está voltado para aquilo que nós vemos à nossa volta. Um ambiente com cachoeira, com montanha, com mar, com o pôr do sol, o nascer do sol, o céu. Nós achamos bonito este cenário. Então, eles perguntam, Kardec pergunta aos espíritos melhor, se os espíritos também são sensíveis à beleza da natureza. Agora, eles dão uma resposta muito bonita. Vamos ver então no próximo slide. As belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Olha só, as belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que o homem está longe de as conhecer.
Você imagina, se você vê as cataratas do Iguaçu, se você vê as belezas do Pantanal, se você vai à Chapada Diamantina, a Isso. Chapada dos Veadeiros, se você vai às nossas às praias brasileiras, ao maravilhosas. Nordeste, se você vai às dunas em As Jericoacoara, cascatas, tudo. Lindo. você vê cada coisa maravilhosa, cada encantamento sublime. E você imagina que ainda há coisa muito mais bonita, tão mais bonita em outros mundos, que os homens não têm ideia, não conseguem imaginar. Nós já recebemos orientações do mundo espiritual, Solange, nas quais os espíritos relatam certos ambientes onde, nos mundos que são banhados pela luz do sol ou do sol onde eles estão, durante o dia as plantas acumulam a energia solar e à noite, quando se faz a ausência da luz, elas brilham. Ela se ilumina. As árvores brilham, as flores brilham, a grama brilha. Que coisa E linda. o vento, quando passa pelos galhos, pelas folhas, o vento produz ou extrai deste contato sons musicais. Então, é algo assim surreal, até mesmo para você conceber como que poderia ser você ir num campo à noite, não precisar de lanterna, não tem luz elétrica. Ele é iluminado, as árvores têm luz própria, cada uma com uma tonalidade, cada um com uma intensidade. Você imagina que coisa maravilhosa? Tudo isto, o ruído que você escuta aqui, o farfalhar das folhas, neste mundo não é um farfalhar, não é um ruído, é uma música. Isso. É uma coisa estupenda. E eles continuam dizendo, eles sim são sensíveis. Pode colocar de novo o slide, Fernanda, por favor? Só para nós terminarmos. Sim, eles são sensíveis de acordo com sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Nem todos os espíritos são capazes de aprofundar a observação dos detalhes, não é? Para os espíritos elevados, existem belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Porque eles são capazes de apreciar de forma muito mais ampla do que um espírito menos elevado do que eles, não é mesmo? Muito, muito legal esse conhecimento. Nós já temos bastante gente que está participando do nosso encontro hoje. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui. A Anitta Naki, o Paulo Santiago, a Sônia Oliveira, lá de Rio Branco, no Acre. A Aparecida Oliveira, eu já sou sócia. Legal, muito bem, Aparecida. Olha só o nosso querido Vitor Hugo Torres Garcia de Villahermosa, no México. Sim, olá. Obrigado pela audiência, Vitor Hugo. Um grande abraço para você. A Bruna Carla. Já tá falando sobre a resposta, tá respondendo. A Catarina Augusta. Ô, Catarina, tudo bem, querida? Obrigado pela sua participação, você também respondeu. O Felipe Prince. Oi, Felipe. Obrigado, Felipe. A Lisa Tordato Carvalho. Quem mais, Solange? Manuel Alves de Oliveira. Boa tarde, Manuel. A Sônia Santos. As mensagens do Facebook. Agora temos as mensagens de... A Catarina respondeu, Augusta Isso. aqui. Temos a Flávia Marques, Olá, a Sônia Flávia. Santos também falando que as cataratas do Iguaçu são lindas, Isso são maravilhosas. Obrigado pela participação de todos vocês. E olha, avise seu amigo, avise aqueles que estão também com interesse de conhecer a doutrina espírita para participarem do nosso programa e da programação da TV Mundo Maior, ok? Sim. Agora... Nós Próxima. vamos... Não esqueça, você que está em casa, que está ouvindo a gente, que tem uma pergunta desafio, não é? Qual que é, Solange? Vamos lá, vamos pedir A Fernanda vai colocar na o último tela a slide, pergunta Fê. do slide 18. Olha lá, vai pôr para vocês. Qual é o tipo de sofrimento que os espíritos sentem? Então, vocês já pensaram sobre isso? O espírito sente sofrimento? Vão já respondendo para a gente, porque daqui a pouco nós vamos chegar nos slides. Nós vamos chegar no slide que vai falar sobre isso. esse tema. É isso mesmo. Exatamente. Vamos lá, vamos para a pergunta próxima? 253, você vai ver na tela. Os espíritos sentem as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Ah, olha que interessante, estamos começando a chegar mais perto da pergunta desafio. Kardec está perguntando, nós que somos encarnados, que estamos vivendo, nós passamos por necessidades, nós temos nossos problemas, nós temos sofrimentos. Ele está perguntando se os espíritos, eles sentem também as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Com eles, isso acontece?
Ah, eu tenho fome. Será que os espíritos têm fome? Eu estou com frio. Eles sentem o frio? Essas necessidades que nós temos. Vamos ver. Como que isso acontece? Vamos ver a resposta? No slide 9. Eles os conhecem, visto que os suportaram, mas não sentem materialmente como vocês, porque são espíritos. Já temos aqui algumas instruções importantes para responder a pergunta desafio, não é, Solange? Calma. Olha, os espíritos já foram encarnados, não é mesmo? Como eles já foram pessoas que tinham um corpo como o meu, como o da Solange, como o seu que está nos assistindo, eles sabem o que é a fome, o que é a dor, o que é a angústia, o que é o medo, eles sabem. Então, eles já sentiram isto. Faz parte da sua experiência acumulada. Porém, veja só o que os espíritos realçam aqui na resposta que você vai acompanhar novamente comigo na tela, essa mesma resposta que a Fernanda pôs. Eles não sentem essas mesmas necessidades materialmente como nós sentimos. Por quê? Porque eles não têm o corpo de matéria densa que nós possuímos. Ou seja, nós temos um corpo de carne que está submetido às leis da natureza física. Eles não possuem. Portanto, como eles sentem isto, não é do modo como nós sentimos o impulso elétrico que sai da pele, que chega até o cerebelo, que indica ao cérebro que há uma condição de desconforto. Aquele frio na matéria. Aquela coisa. Eles não sentem deste jeito, porque eles não têm a matéria que um corpo físico possui. Isso já nos ajuda a pensar na resposta da pergunta desafio. Mas Kardec vai adiante. Vamos lá para o próximo slide. O slide número 10. Os espíritos sentem cansaço e necessidade de repouso? Ai, Tô tão cansado tô hoje. cansado. Eu perdi o corpo, mas não aguento, tô uma canseira. Ai, tinha que trabalhar lá no centro tal, hoje eu não vou não, eu tô muito cansado, vou ficar descansando aqui nessa nuvem. Tá muito bom aqui hoje. Me Essa nuvem abanando. tá tão fofinha. Essa nuvinha tá uma doçura, um algodão doce. Será que os espíritos sentem cansaço? Será que eles precisam de repouso? Algumas pessoas no movimento espírita, Solange, elas falam assim: ai, eu trabalhei tanto essa noite que eu acordei cansado. Quer dizer, durante o dia ele não faz nada. Se precisar dele na casa espírita para catar uma caixa vazia e levar, ai, não posso. Eu já trabalhei muito de noite. Ele deixa para trabalhar só de noite, que ele não sabe se trabalhou mesmo. Mas se ele está dizendo que sentiu cansaço, a gente não vai questionar. Mas às vezes ele está mais querendo pular fora do serviço, né? Porque de verdade, nós estamos no mundo e o descanso do corpo é necessário para refazer as forças. Por isso que a gente tem que dormir. A matéria precisa diminuir seu consumo de energia, para que a alimentação que nós usamos durante o dia possa repor o tônus vibratório, o nosso corpo para quase que totalmente. O espírito sai do corpo porque não precisa ficar lá. Se o espírito não precisa ficar no corpo para descansar, será que depois que o corpo morre ele precisa de descanso? Vamos ver o que os espíritos responderam? Vamos lá para o slide seguinte, o slide 11. Não podem sentir o cansaço tal como vocês o entendem, e por isso não têm necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso moral. Há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre determinado objeto. É um verdadeiro repouso, mas que não se compara ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Bem, então, já observamos uma coisa interessante. Os espíritos, quanto mais elevados, não precisam de descanso. Eles não têm órgãos físicos, eles não têm mais uma matéria que se desgasta. Portanto, o que se pode pensar de cansaço não é um cansaço biológico, um extenuar das energias, não é este. Agora,
o que fazem os espíritos? Eles têm que trabalhar. Esse cansaço a que se referem aqui é no sentido de que eles podem, por exemplo, diversificar as suas preocupações. Às vezes eles estão tratando de um assunto que consome bastante sua atenção. Estão tentando ajudar um espírito querido, alguém que está encarnado, eles estão batendo cabeça, lutando. Porém, apesar disso estar acontecendo, eles podem se distrair de uma certa forma, indo fazer algumas outras coisas, que não necessariamente sendo aquela preocupação que antes ele estava tendo. Então, há uma diversificação do aspecto da atenção, porque os espíritos, não tendo o corpo, eles não vão sentir esta estafa. Agora, como diz a resposta aqui, a ação dos espíritos não é desgastante porque não é uma ação material, é uma ação intelectual. E ele, por causa disto, ele não tem o desgaste biológico. Já que o nosso desgaste, mesmo quando você trabalha apenas com a mente, estando encarnado, é um desgaste biológico. Também acontece. Não é? O trabalho mental consome, às vezes, muito mais energia do que o trabalho braçal. Porque a mente precisa de muito mais energia para poder funcionar na sua totalidade, na sua intensidade de atenção, de concentração. Portanto, o descanso para os espíritos é um descanso intelectual. Ele muda, por algum tempo, a sua preocupação desta para uma outra área. E ele tem este repouso, ele se sente, como às vezes a gente faz, não é? Você que está assistindo a gente, também às vezes tira umas férias, pega o fim de semana, vai passear um pouco no campo, vai para a praia, vai se distrair, espairecer, como a gente fala. Não é, Solange? A gente às vezes vai espairecer aqui na geral, tá vendo? Você que está em casa, de vez em quando você também vai dar uma espairecida. Ou vai no jardim, vai no parque, vai dar uma volta, sai de casa. Então é uma distração. Você tira a mente daquele foco para que você tenha um pouco de descanso. Isso. Mentalmente falando, é isso que os espíritos também fazem. Aí, o que acontece? Com isso, ele tem um repouso que é traduzido... Mudando o foco da atenção, de algo que ele estava concentrado, que ele estava ali, né, intensamente focado, de repente ele muda o foco, pensa em algo mais suave, né? Vai dar uma volta no plano espiritual também, por que não? Nós vimos lá, por exemplo, que eu citei aqui, não é? No outro comentário, o campo da música em nosso lar. Então, o espírito deixa as suas atribuições diárias e vai trabalhar, vai desfrutar o campo da música. Vai, às vezes, a uma festa, vai a um encontro, vai a uma apresentação artística. No plano espiritual, essas coisas acontecem, também existem. Então, isso faz com que o espírito mude o seu foco e ele relaxa daquilo que estava preocupante e antes. Aí é em que consiste o repouso do espírito. Esse é exatamente. O repouso Isso mesmo. Agora, no slide seguinte, interessante, a pergunta que Kardec faz. Vai lá, Slide Fefe. 14. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Porque nós já vimos aqui, comentando inclusive, que em algumas reuniões mediúnicas as pessoas escutam os espíritos e dizem: eu estou sofrendo muito, eu estou passando por apuro, eu estou com muita dor, eu estou com frio. E às vezes, aqueles que vão conversar com o espírito no diálogo não têm a noção de que há um tipo de sofrimento. Então eles às vezes, por falta de estudo, apesar da boa vontade, por falta de entendimento dessas leis, eles dizem assim: você está iludido, você não tem mais o corpo, seu corpo está no cemitério, você não tem mais dor, não tem mais fome, não tem mais nada, seu corpo morreu. Quer dizer, o indivíduo que está ali, às vezes não sabe nem que morreu. Está sentindo dor porque ele está se queixando, é uma verdade, ele não está fazendo um teatro. Ele está ainda ligado. E a pessoa que está ouvindo por falta de conhecimento ainda piora a situação, porque vai dizer para ele que ele já morreu. Aí complica tudo na cabeça do coitado, né? Porque às vezes ele nem sabe que ele morreu, nem está preparado para isto. Então, veja só, quando um espírito está dizendo que está sentindo dor, que está sofrendo, qual é a natureza desses sofrimentos? É um sofrimento físico? Como que se pode entender isto em alguém que não tem mais o corpo de carne? É a pergunta que Kardec faz. Vamos ver o que os espíritos respondem?
Vamos lá. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. O fato de não ter mais o corpo físico não quer dizer que o espírito não esteja ainda vinculado a lembranças de como era o sofrimento. A mente, no campo do espírito, ela é poderosa geradora de boas coisas ou de coisas ruins. Então, o preparo que acontece antes da morte, no caso daqueles que já conhecem esse mecanismo, é muito salutar, para que do outro lado o espírito tenha uma noção de que agora, naquela nova dimensão, Solange, ele já não precisa mais sofrer das mesmas coisas que ele estava sofrendo antes. Porém, pouca gente tem esse preparo. Quase ninguém sabe que isso se dá desta forma. Então, uma pessoa estava sofrendo no hospital, tinha dores terríveis, ou pelo câncer, ou por algum acidente, e acontece a desencarnação para a qual ele não estava preparado. Quando ele chega do outro lado, sem saber que desencarnou, ele continua pensando que está com câncer, que está com dor, que está com a perna amputada, com a clavícula quebrada, e que está todo esfolado, ele continua sentindo, porque são angústias agora do ponto de vista mental, que ele mantém, porque ele acha que nada mudou. E estes sofrimentos, para eles, podem ser mais dolorosos do que os sofrimentos físicos. E até mesmo preocupações. Você é um pai de família que desencarna, que de repente se vê do lado de lá, e as preocupações com a família, de como a família vai ficar. Enfim, são preocupações com os encarnados. Angústias. Essas angústias que o espírito carrega consigo. Essas angústias, elas prosseguem, apesar, mesmo no caso do espírito saber que já morreu. Uhum. Uma mãe que acabou de deixar um filho pequeno, né, que não pode tomar conta mais, porque já foi para o outro lado, como que ela vai se sentir num estado assim de abandono daquela criança com quem ela estava vinculada desde a gestação? Não é mesmo? É uma angústia. É uma dor. A gente mesmo, não é? Às vezes mães sentem uma saudade que dói. O filho não morreu, o filho viajou, mas sentem aquela coisa assim, ai, que dor, sentir a falta, não é mesmo? São coisas que emocionais, são que essas fazem angústias sofrer. que torturam mais até do que as angústias físicas, né? E angústias que às vezes levam a pessoa a ter pressão alta, taquicardia, ter úlceras, ou até mesmo entrar em processos de desequilíbrio emocional por causa de separações. Quando o casal se separa por algum motivo drástico, às vezes as pessoas não estão preparadas para sofrer isto, para verem-se sozinhas. Então, essa é uma resposta interessante, mas que não, veja só, hein, não satisfaz Kardec. Aí Kardec, na pergunta seguinte, a última de hoje, Kardec faz essa indagação que você vai ver no slide agora. Por que, então, alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? Mas é angústia moral? É uma angústia interior? Uma coisa assim meio psicológica? E Kardec então pergunta. Vejam só como Kardec não dá moleza para os espíritos. Ele não está lá para fazer um papelzinho de seu amiguinho. Não, de levantar a bola para o espírito chutar. Não, ele põe o espírito na parede. Como é que se pode entender se... Vocês estão dizendo que se as angústias são morais, como é que eles se queixam de frio? De calor, de algo físico. E nós colocamos aqui de dor, de fome, não é? De estar sangrando. Como é que eles falam isso? Vamos ver o que os espíritos respondem? Vamos lá. É o último slide de hoje. Lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes como a realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem melhor a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um capote e se crê ainda vesti-lo algum tempo depois. Ou seja, o espírito tem uma lembrança daquilo que eles sofreram e eles acham que ainda estão sofrendo daquele jeito. Um espírito que morreu numa noite fria. Ele não sabe que ele morreu muitas vezes, ele apenas estava lá tremendo em cima do chão gelado. Quando ele sai do corpo, porque o corpo não tem mais vida,
ele vai estar como um espírito que estava vivo e que continua vivo. Ele não sabe qual foi a diferença. Então, como espírito, ele ainda está com frio. Ele está tremendo. Ele passou essas emoções do corpo físico para o seu psiquismo, para a sua alma. E ele pensa que ele está com frio. Então, se ele for levado a uma manifestação mediúnica numa casa espírita, o médium vai sentir frio, ele vai tremer de frio, porque essa é a emoção que ele está tendo, até que ele possa ser orientado lentamente de que alguma coisa vai ser feita para que ele passe o frio, para que ele seja agasalhado, para que ele perceba qual é a sua real situação e aí mude a fonte mental que estava produzindo aquelas impressões. Então, essas sensações, como o André Luiz nos conta, nos 2 primeiros capítulos do livro Nosso Lar, ele tinha fome, ele tinha sede, a unha crescia, o cabelo ficou grande, e ele tentava dormir um pouquinho, mas ele tinha uma necessidade de andar que ele não conseguia conter. Ele precisava sair de onde ele estava. Ele sentia essas coisas, ele tinha necessidades fisiológicas, fazer xixi, ir ao banheiro, ele sentia isso. Porque ele tinha esta mente vinculada às regras do corpo biológico, das quais ele ainda não tinha se libertado. Porque ele achava que ele ainda estava vivo. Então, agora a gente vai chegar na nossa pergunta desafio. Antes, porém, nós vamos ver as respostas que nós tivemos. Vamos lá. Vamos aqui ver lá do começo. Já tinham respondido, Isso. se não me engano, foi a Bruna A Carla. Bruna Carla. Isso, ela fala o seguinte, ela também diz, qual é o tipo de sofrimento que os espíritos sentem? A Bruna está dizendo que o sofrimento moral também é um deles. O sofrimento que o espírito sente agora é a Catarina Augusta. Ela diz, o sofrimento que o espírito sente ainda é sensação do corpo físico, no qual ainda não se desprendeu, ainda está apegado. Obrigado, Isso. Catarina. Muito bem, parabéns. E a Catarina Augusta complementa um pouco mais abaixo aqui pra gente. Olha, os espíritos podem sentir fome, sede, saudade e mesmo as dores que a doença lhe causava quando eles estavam enfermos. Mas tudo é ainda o não desprendimento do corpo físico, das coisas, das pessoas que deixaram na Terra por ocasião do desencarne. Veja só, não é Obrigada, só Catarina. apego, viu, Catarina? Não é só um apego por ele estar presente nos ambientes. É porque a mente dele está funcionando ainda neste padrão, mesmo que ele já não esteja mais na Terra, que ele esteja numa situação umbralina ou ele esteja já acolhido numa instituição espiritual mais elevada. Enquanto ele está pensando que ele está doente, ele continua reproduzindo no perispírito as sensações da enfermidade, ok? Então, não é só a presença, não é só o apego à família, não é só apego ao dinheiro, isso também produz. Mas mesmo quando ele já está afastado, se a mente dele ainda não estiver funcionando na dimensão espiritual, ele estará reproduzindo aquelas mesmas experiências que ele viveu e estava sofrendo. Nós temos depois aqui a participação da Ruth Pacheco. Gosto muito de assistir os programas. Obrigada, Ruth. O Antônio José Ripol, sofrimento moral. Isso. É um dos sofrimentos, angústia moral. Muito obrigado, Antônio. Adriana Cristina de Lima. O preconceito, diz que o preconceito é um dos sofrimentos dos espíritos. A Cristina Santana. Ela acha que ele sofre sim, a Cristina, mas sofre um sofrimento moral. A Sônia Santos diz que os espíritos trabalham e estudam muito, já que não quiseram fazer isso na vida carnal. Isso. Temos ainda o abraço da Simone Dias e a Fernanda Bianconcini. Queridos, estou ouvindo enquanto cozinho aqui em casa. Fernanda, legal. Que bom que você possa fazer uma comida muito saudável, Isso, cheia de alegria, cheia de conhecimentos espirituais. Legal, Fernanda. Adoro Ela é de ouvir Brasília. vocês. É sempre muito bom e sempre me ajuda em algum aspecto. Gratidão. Obrigado, viu? Um Obrigada, grande beijo para Fernanda. você também, Fernanda. Lá de Brasília, Fernanda, não é? Isso. Nós temos ainda alguns minutos e podemos estar aqui recebendo a participação de vocês, enquanto nós temos um tempinho para comentar essas questões ligadas às sensações dos espíritos. É muito André, interessante. por falar nisso, livros que a gente pode recomendar, de repente, para que a turma possa assistir até no Espírito da Letra, que eu acho que é interessante, os Sim. livros do André Luiz. Nós temos no programa O Espírito da Letra, que está sendo apresentado aqui na TV Mundo Maior, nós temos o comentário
a leitura e comentário de cada capítulo das obras do Espírito André Luiz. Então nós já passamos pelo Nosso Lar, os Mensageiros, os Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação. E agora está indo ao ar o 7º livro, chamado Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier. Então, aqui na TV Mundo Maior, você tem todos os sábados, às 17 horas, um novo programa. E ele tem 3 reprises ao longo da semana. Na nossa TV, lá do nosso Centro Espírita em Campinas, é a TV Alvorada Espírita no YouTube. TV Alvorada Espírita, você põe lá YouTube, TV Alvorada Espírita, você vai ver também todos os programas anteriores, se você quiser. Assim, você poderá ter esse contato com essas realidades a que a Solange está se referindo, e nós poderemos aqui fazer você encontrar um pouco mais de conhecimento a esse respeito. O pessoal lá está desesperado, porque está dizendo que o nosso tempo acabou. Faltam ainda no meu relógio 4 minutos, mas tudo bem. Eu a acho gente que comeram uns minutinhos do nosso programa, assim não Tá vale. bom, queridos. Nós agradecemos Vamos você. encerrar. Manda seu joinha, faz o seu comentário e até o nosso programa da próxima semana. Até o próximo Espiritismo Sem Mistério, Um daqui abraço. 15 dias. Tchau, Até. queridos. Espiritismo sem mistério.